noite, irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bem-vindo vocês, né? Nossos irmãos e irmãs que estão aí conosco. Eu sou Poliana, vou estar hoje apresentando para vocês sobre a região. Nosso tema de hoje vai ser sobre o regional. E está aqui, né, o coordenador da região Aparecida. Se apresente. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, né, para quem vai estar vendo nestes horários. Meu nome é Roberto, sou casado, tenho 49 anos e, para a honra e glória do Senhor, estou aí à frente dessa missão que assumi em novembro na coordenação da Renza. Boa noite, boa tarde, bom dia. É um prazer, uma alegria muito grande estar com vocês. Meu nome é Raquel, eu faço parte do Ministério de Formação e também participo do grupo de oração Apóstolos do Cristo Rei. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ter uma noite muito produtiva para a glória de Deus. Amém. Vamos iniciar, né, irmãos e irmãs, né, pedindo aqui a intercessão do Espírito Santo, que ele possa conduzir todo este momento, que enquanto estivermos aqui, né, falando, passando tudo o que preparamos para vocês, vocês possam estar daí recebendo também sobre a ação do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pedir também, né, sobre a intercessão de Maria Santíssima, aquela que está sempre intercedendo por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, irmãos e irmãs, né? Nessa noite nós vamos falar de um tema que é sempre muito curioso, né? Falar de coordenação. Porque coordenação é estar ali sempre, né? A serviço, tem muitas coisas, né, que todo mundo acha que o coordenador fica tranquilo, tem várias pessoas que ajudam, graças a Deus tem. E tem. Mas também tem muito trabalho, né, Roberto? Demais. E para iniciarmos, né, o nosso programa de hoje, nós separamos, né, uma passagem e eu gostaria que você lesse para a gente, Raquel, por favor. A nossa palavra é 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Na igreja, Deus constituiu primeiramente aos apóstolos, e em segundo lugar, os profetas, em terceiro lugar, os doutores, depois, os que têm o dom dos milagres, o dom de curar, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, como nos diz aí, né, São Paulo, dentro, né, desse dom do governo, nessa coordenação, o coordenador, ele lidera, né? Ele coordena, pastoreia, ele evangeliza, ele forma. Roberto, conta pra gente aí um pouquinho de como é o seu dia a dia, quais são essas funções, como elas exigem de você nesse dia a dia. Bom, eu assumi a região em novembro, né? Um chamado assim de estar substituindo o Daniel Pio, que estava coordenando a Renza. Então eu já peguei, eu costumo dizer assim que eu entrei, eu pulei no barco, o barco em alto mar, nessa coordenação. Então assim, não deu ainda para sentir bastante como é uma coordenação, porque ela é diferenciada hoje devido à pandemia. Então a gente não está tendo encontros presenciais, reuniões presenciais muito poucas, muito limitadas, mas virtuais. Então eu digo assim que ainda não deu para sentir assim o peso da coordenação. Claro que a gente já teve alguns encontros que a gente está realizando, algumas decisões que precisam ser tomadas,
junto ao núcleo diocesano. Então, assim, o peso não é só coordenar a região, é você também estar à frente do núcleo de uma arquidiocese inteira. Então, depois que veio assim a eleição da coordenação, e você pensa assim, e vai vendo, quando você veio para a arquidiocese, você fala assim, nossa, eu estou responsável não só pela Renza, eu estou responsável pela renovação carismática da arquidiocese inteira. Então, sim, o peso que vem sobre a gente é nesse sentido, não só de você estar à frente de uma região que é a das maiores, né, a região Aparecida, aquela região é muito grande, então pastorear, governar, liderar, evangelizar esse povo já não é fácil, né, devido a essa distância territorial. Mas no espiritual Deus vai capacitando, né? Eu nunca fugi da raia das chamadas que eu tive no tempo assim do coração de Deus, ardendo no coração da gente de estar à frente de uma coordenação. Não. Então assim, eu não vejo como um peso, nem como um fardo pesado coordenar ou estar à frente de algum serviço dentro da renovação carismática católica. Sim, e nós vemos, né, como você bem disse aí, estamos em tempos distintos, né, um tempo bem adverso, e que muitos acreditaram que ia ficar só lá em 2020, mas 2021 está aí e continua com as mesmas lutas, algumas de forma mais intensa. Apesar de ainda não termos esses encontros presenciais, trabalho ainda não falta, né? Pelo contrário. Com certeza que não, né? De forma virtual ainda temos muito trabalho. Muito trabalho. E a gente brinca que 2020 não acabou, né? Não, ele Eu acho que 2020 vai acabar quando acabar a pandemia, assim. Mas, como você disse, o trabalho não parou, não. Até pelo contrário, né? Porque foram surgindo, o RCCBH Informa surgiu exatamente dessa necessidade de levar a formação, a informação, né? É claro que voltado primeiramente para toda a Arquidiocese de Belo Horizonte, mas claro, a gente sabe que se estende a muito além. Então, daí começaram os programas, né, da Arquidiocese, dos programas da Arquidiocese e tantas outras coisas que foram acontecendo aí, grupos de oração que hoje ocorrem de forma online. Então, assim, o trabalho não para, é de forma diferente. E, claro, que da forma presencial também nos exige muitas outras coisas, né? Verdade. E, sim, eu penso que é importante, porque você que está nos assistindo agora, eu tenho certeza que você que está no grupo de oração, muitas vezes você não consegue entender direito, né, o que é a Rença. Então, eu queria que o Roberto falasse para nós o que é a Rença, aonde ela fica, a sua localização, as foranias, porque muitas vezes, nós fazemos parte de um grupo de oração e esse grupo de oração está dentro de uma forania que está dentro de uma região. Mas eu penso que é importante, você já conhecendo o Roberto, você que está em casa, não sabe quem que é o coordenador da sua região, o Roberto está aí para... E aí eu queria que ele falasse para nós a localização, o que é a Rença, até para as pessoas entenderem melhor. Isso. A renovação carismática católica, ela segue a distribuição, vou falar distribuição nessa palavra, mas que me fugiu a palavra agora. A mesma hierarquia que a arquidiocese como igreja também segue, né? Arquidiocese, região episcopal, foranias e aí sim as paróquias, no caso nossos grupos de oração. Então, da mesma forma, nós temos a arquidiocese como movimento, Renovação Carismática Católica, dividida em suas regiões, 4 regiões, agora inteiramos a 5ª região, que ainda estava em processo de formação, que vai alcançar o Vale do Paraopeba, que até então pertencia à nossa região Aparecida, então era muito maior ainda. Então houve essa divisão e a criação dessa nova região. Então nós estamos inseridos hoje, se eu não me engano, nós vamos pegar mais de 5 cidades. Hoje nós somos 8 foranias, que estão inseridos dentro da região Nossa Senhora Aparecida, que a gente abrange parte da região do Barreiro, Contagem, Esmeraldas, Betim, Brumadinho, Sarzedo, Mário Campos. Brumadinho agora vai passar, provavelmente vai pertencer à região Nossa Senhora do Rosário, que vai estar pertencendo. Mas a gente pega essas cidades todas aí. Somos hoje Ibirité, né, uma das maiores foranias. Nós temos a São Paulo da Cruz, que é do Barreiro, que hoje lá tem em torno de 39 grupos de oração. A Nossa Senhora das Graças também está nessa média de 30 e poucos grupos de oração também inseridos. São Gonçalo também tem essa média de 29 a 30 grupos de oração, 30 e poucos grupos de oração, não tenho os números precisos aqui.
E assim vai inserindo as outras foranias, né? Sagrado Coração de Maria, Sagrado Coração, temos Cristo Luz dos Povos, que são as foranias menores um pouco, que vai assim descendo. Mas nós somos aí um conjunto de 8 foranias que estamos abrangendo a região Nossa Senhora Aparecida, que abrange mais a região ali, cidade de Contagem, Betim, Esmeraldas e o Barreiro, né? Famoso Barreiro. Ou seja, muito trabalho, né? Bastante. É muito trabalho. A extensão territorial é muito grande. É muito grande. Só pensar em Belo Horizonte, né? Se for pensar só a nível, né, de BH, se tirar a região aqui nossa, Venda Nova, tirar o Barreiro, sobrou o centro. Então, assim, a extensão territorial, se você for olhar, só de Belo Horizonte já é muito grande. Demais. Ainda tem várias outras cidades aí que abrange, Contagem, que também, né, é bem extensa. Então, assim, é muito trabalho. Mas é um trabalho que é feito com muito amor, eu acredito nisso. Com muito amor e com muitas mãos, né? Sim. Porque aquele que está à frente de uma coordenação, ele nunca está só. Primeiro que ele é orientado pelo Espírito Santo de Deus. E segundo, hoje, o papel do coordenador de regional é estar junto das foranias para lhe auxiliar no que é necessário. Eu tenho para mim assim que o nosso papel como coordenador de região é dar o suporte de formação, de orientação, de estar trabalhando ali junto com os forâneos, chegar nos grupos de oração. Até porque a forania tem o cuidado de cuidar dos grupos de oração e os regionais de cuidar das foranias, dos forâneos, dando esse suporte para eles, de forma que a gente possa estar sempre estendendo as mãos diante das necessidades dele. É só mar de rosas? Claro que não, né? Coordenar tem os seus espinhos também, mas quando a gente faz com amor, né, tudo acontece de maneira natural. Como mais diz um suave, falecido, né? Padre amigo meu, falava assim: pega sua cruz com amor, que ela se torna de isopor. E a gente, então eu tenho isso para mim, não fazer aquela cruz, tornar ela pesada como um fardo pesado, mas sim, com amor, Deus vai nos conduzindo e a gente faz de forma leve. Sim. Você disse aí, né, que tem alguns meses, desde novembro, né? Então, assim, começando a caminhar agora junto à forania, mas você já consegue ver, assim, na verdade você já até me respondeu, que você falou que são muitas mãos, muita gente trabalhando, mas alguma outra coisa que você consegue ver que seja mesmo essas flores que você está colhendo com a coordenação? Algum outro exemplo aí? Olha, fruto, né? Sim, eu já caminho na renovação carismática há 18 anos que eu estou à frente. E quando eu vim para a renovação carismática católica, naturalmente já foi brotando esse dom de liderança com os irmãos. E aí, por incrível que pareça, se é aqueles irmãos que você encontra só de congresso em congresso, mas parece que depois que você vai para a coordenação de forania, você está em coordenação de grupo de oração, e você vai tendo convivência com os irmãos. Então, todos os irmãos que hoje estão nas foranias somos amigos. Não nos conhecermos agora porque eu estou na coordenação da região, mas sim porque nós já nos conhecemos dos encontros da renovação carismática, dos encontros da forania, da região. Nos tornamos amigos hoje, né? E a grande maioria deles, a gente já convive, já temos uma convivência, não só porque eu estou na coordenação, mas já de pregação nos grupos de oração, já estivemos juntos em coordenações de forania em outros tempos. Então, isso tornou leve essa coordenação. O desafio maior que eu vejo hoje não é você estar só ali auxiliando o irmão mesmo, é levar novidade, trazer para eles aquilo que é preciso. Então, tudo que a gente precisa, a gente conversa ali, a gente percebe assim entre os irmãos que estão sempre todos de mãos estendidas também. Ninguém fala assim, eu não posso. Não, todos falam, vamos juntos. Isso que é o importante, né? Eu falo assim que unidade, o Espírito Santo nos une. Se houver divisão, não é o Espírito Santo que está ali. Então, se torna leve. Eu ainda não encontrei esse desafio de resolver um problema ali, de ter um pepino ali para estar resolvendo, aquelas coisas internas, mais administrativas, que a gente diz do movimento. Mas, em termos espirituais, eu ainda não encontrei assim uma dificuldade de estar junto com eles, não. A não ser essa questão de estar presencial, que eu já estou até pensando assim, gente, nós podíamos reunir, arrumar um jeitinho, somos
um grupo pequeno que dá para reunir num espaço maior e você estar ali junto, né? Que ter esse contato, tete a tete. Mas a gente sempre se fala, a comunicação, a tecnologia hoje nos aproxima muito, né? Fico imaginando se fosse em outros tempos, como que seria? Não teria jeito, né? A gente ia ficar isolado, literalmente, né? E eu digo assim, então a conversa pelo WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, a partilha quando se precisa fazer, quando se tem algum problema para resolver. Então a gente está sempre em contato, né? Nós não temos dificuldade de estar um conversando com o outro. Isso é muito bom, né? É saber que estamos caminhando e não Sim, sozinhos. sempre. Né? Posso estar à frente, mas eu não estou à frente sozinho. Tem, né, várias mãos aqui que estão me segurando, estão me levando à frente. Isso Verdade. é muito bom. Isso é muito bom. E é uma característica nossa, né, como carismáticos. Verdade. Desse viver em comunidade. Né? Faz parte da nossa identidade, esse viver em comunidade. E é isso, um possa até estar ali mais à frente, mais exposto, mas ele não está sozinho. Né? Tenho certeza, né, pelos seus relatos, você não está sozinho neste momento. Tem vários outros aí que estão te dando suporte para que você consiga fazer todo esse percurso, toda essa caminhada, e que torna mais leve, né? Sempre. E essa estender a mão, a gente tem essa experiência, né, de quando um está passando a dificuldade, um sempre vai socorrer o outro. Talvez esse socorro não vai ser de forma física, mas de forma como? Espiritual, na oração. Né? E o grupo do WhatsApp hoje nos faz viver esse momento. Nós tivemos um coordenador de forania, que a esposa teve que fazer uma cirurgia de cabeça agora. Quero deixar um abraço aqui para o Olaide, né, que é o coordenador da minha forania de origem, São Paulo da Cruz. A esposa está bem. Como a gente faz aquele mover e aquela corrente de oração, e um vai sustentando o outro. Né? Um vai sendo suporte para o outro na oração. É claro que se houver a necessidade do material também, eu tenho certeza que ninguém vai deixar o outro a desejar. E você falou uma coisa interessante, que faz parte da nossa identidade, a vida em comunidade. E é parte da nossa formação também. Né? No seminário de vida, quando a gente faz a experiência, um dos temas que nos faz aprofundar nessa experiência é a vida comunitária. E a vida comunitária é viver como os apóstolos viviam. Né? Olha como eles se amam, né? Partilhavam tudo que tinham. Então, é dessa forma que eu vejo hoje a liderança, a governar uma região, ou seja, uma forania, ou até mesmo um grupo de oração. Né? Conta para a gente um pouquinho da sua história, Roberto. Você já teve essa experiência de coordenar anteriormente? Como que foi? Aonde foi? Conta para a gente um pouquinho aí da sua história. Sim. A primeira coordenação foi do meu grupo de oração. Eu tive um chamado por Deus, não foi dentro da Renovação Carismática Católica. Meu encontro pessoal com Jesus não foi dentro de um grupo de oração, mas foi num processo formativo da Evangelização 2000 na paróquia São José São Gabriel no Milionários. Desde lá, quando eu fiz essa experiência do amor de Deus, porque lá eles formam missionários. Então, a experiência que você vive é a experiência do querigma, é aquilo que nós vivemos dentro da renovação carismática também. A Evangelização 2000, acredito eu, que também é fruto da renovação, que muitos membros que eram de renovação caminhavam também na Evangelização 2000. Então, cheguei na minha paróquia por volta de 2003, 2004. Eu conto assim que a minha data que eu nasci para Deus, meu segundo Pentecostes foi no dia 23 de agosto de 2003. Foi o dia que eu tive esse encontro pessoal com Jesus. Dali eu já vim para o grupo de oração. Interessante que os intercessores contam assim que eu sou resposta das orações delas para elas. Que no dia que eu terminei o processo da formação, eu fui para a minha paróquia, eu morava do lado da igreja, mas nunca ia à igreja. Então eu comecei a ir a frequentar lá e eu pedi ao padre que nos acolhesse. A gente tinha terminado a formação e ele fizesse o envio para a gente ali. Mas eu não imaginava nunca como que seria, o que seria. Então, essas duas senhoras, né, na verdade eram três, me viram lá assim, uma disse que elas contam para a gente, assim, que cutucou assim, eu não podia levar ele para o grupo de oração, hein? Eu nem sabia o que era grupo de oração. Então, eu comecei a caminhar no grupo de oração em 2004, quando eu recebi o convite, fui para o grupo de oração. Aí me falaram de uma tal escola de Paulo Apóstolo. Na época, estava sendo implantada lá na forania, e eu já caminhando dentro do grupo de oração,
essa coordenadora, a Marlene, começava a me levar para as reuniões de coordenadores com ela para fazer companhia, mas já também mostrando como que seria, porque ela tinha no coração dela certeza que eu seria o próximo coordenador do grupo de oração. Então, dentro desse prazo de 1 ano que eu fiz a Paulo Apóstolo, passou pouco tempo depois que eu terminei a Paulo Apóstolo, eu assumi a primeira coordenação do meu grupo de oração, ou seja, por volta de 2005, mais ou menos, foi que eu assumi a coordenação. Coordenei por 5 anos. Eu fui indicado para coordenar a forania, mas eu fiquei com medo, confesso, então eu disse não. Aí, mas na segunda vez, aí já não teve jeito. Aí eu fui escolhido, então, em torno de por volta de 2010, 2012. Eu fui coordenar a forania pela primeira vez, a forania São Paulo da Cruz, que era triênio, então coordenei por 3 anos, não havia reeleição. Deixei a coordenação da forania. Depois desses 3 anos, veio mais uma coordenação triênio, que foi mudar para ser biênio, que era do Zé Maria. Eu voltei a coordenar de novo a forania por mais 2 anos. Né? E aí foi minha última coordenação a nível de forania. E agora, meu nome foi indicado para coordenar a arquidiocese no dia do processo eletivo, mas eu chorava muito, eu não queria, porque eu não podia. E o chamado de Deus incomoda a gente, mas a gente também tem que usar do equilíbrio e da sabedoria, se é o momento certo ou não. Depois ali passou-se um tempo, meu nome foi indicado na região, e eu falava assim, eu não posso ser... O Senhor conhece a minha necessidade. Eu estava passando por uma dificuldade muito grande. Então, se eu continuasse assumindo uma coordenação, seria uma irresponsabilidade da minha parte. E eu precisava, porque eu digo assim, um soldado ferido, se você manda ele para a guerra, a chance dele morrer é muito maior do que ele sobreviver. E eu tenho carregado isso comigo também. Eu não posso ver uma pessoa, um servo que está ali ferido, e começar a dar responsabilidades para ele que eu sei que ele não vai conseguir chegar e fazer da forma que precisa ser feito. Então, passou-se 1 ano depois da eleição que o Daniel Pio foi eleito, e o Olaide foi eleito coordenador de forania. Eu poderia ser reeleito, mas eu pedi ao Senhor mesmo, não me dá, Senhor, que eu não posso. Passou-se 1 ano, as coisas já tinham se resolvido, graças a Deus, porque Deus cuida. Então, nesse período que eu fiquei sem coordenação, sem estar à frente de nada, Deus foi cuidando, providenciando emprego para minha esposa, providenciando tudo que era necessário para que a gente tivesse um equilíbrio emocional para estar à frente de um povo. Quando o Zé Carlos me ligou, foi novembro mesmo, Zé Carlos me ligou e falou assim, seu nome foi indicado aqui para coordenar a região, substituindo o Daniel Pio. Se você aceita? Eu falei, eu preciso conversar com a minha esposa. Aí o Zé Carlos, ele conversa com sua esposa, chamei minhas meninas, chamei minha esposa, conversei com elas. Aí a fala da minha filha foi essa, pai, agora a gente está bem, não vejo por que não. E minha esposa também. Então, assim, eu fui aceitar coordenar a região porque a minha esposa e as minhas filhas deram um aval, vamos dizer assim, né? Porque nós caminhamos juntos. Eu não posso caminhar separado. E eu posso dizer assim, de boca cheia, que lá em casa, eu e minha família, nós servimos ao Senhor. Então, tanto eu, minhas filhas e minha esposa, nós caminhamos na presença de Deus. Então, foi uma decisão não só do Roberto, mas uma decisão em família. Aí sim eu vim assumir a região Aparecida. Um desafio muito grande dentro desse tempo que nós estamos vivendo, né? Confesso que lá no início não foi fácil, não. Nos primeiros... E agora? Como é que eu faço? Daniel foi me acompanhando, pegando orientação com o Zé Carlos, com os próprios irmãos forâneos, foram me partilhando, passando. Aí sim você vai tomar o barco. Não adianta eu colocar... Eu estou assumindo hoje, já coloco um fim no serviço com um barco que já está em alto mar. Então, eu entendo que é dar continuidade, claro, mas também com aquilo que Deus colocou no meu coração para estar à frente. Uma coisa que eu acho que é muito importante, enquanto o Roberto falava, muitas vezes nós recebemos um chamado, mas para coordenar, nós precisamos muito orar ao Senhor pedindo o discernimento do Espírito Santo. Porque se você não pede o discernimento, nós temos que sempre clamar a Deus para saber se aquele chamado é um chamado humano, se é um chamado de Deus, ou às vezes o mal, ele vem também, como o Roberto falava, soldado ferido para a guerra.
Às vezes, nós estamos em um momento muito difícil da nossa vida, que não é um momento propício para assumir uma coordenação. Porque a coordenação é muita responsabilidade. Porque quando Deus te chama a estar à frente, Deus te chama não só ao trabalho administrativo, Ele te chama a cuidar de vidas, a você mesmo, a cuidar das suas ovelhas, seja do grupo de oração, seja da forania, seja do ministério. E como você vai cuidar do outro, pastorear o outro, auxiliar o outro, se você está precisando de ajuda? Então, nesse momento, é necessário orar e pedir ao Senhor, porque se você pegar uma coordenação em um momento muito difícil da sua vida, você corre o risco de deixar a coordenação e, às vezes, deixar o movimento, deixar Jesus. Porque, às vezes, a gente fala, não, Deus, eu dou o primeiro passo e Deus faz o resto. Mas será que você está utilizando o discernimento do Espírito Santo? O Espírito Santo deseja que seja esse momento mesmo? Então, sempre que você receber esse convite de coordenação, ore ao Senhor. Pergunte a Ele. E se você é casado, converse com a sua esposa, converse com o seu marido. Para quê? Porque muitas vezes a coordenação acaba sendo motivo de desavença no seu casamento. E isso não é projeto de Deus. Então, é muito importante orar e pedir o discernimento do Espírito. Porque aí, com certeza, Deus vai fazer a sua coordenação acontecer de acordo com o projeto de Deus. E você contando, né, Roberto, a gente vai vendo todo esse preparo, né, que o Senhor fez desde lá da sua primeira coordenação até chegar aqui, coordenador de região, né? E eu quero aproveitar, né, convidar, né, você, irmão que está aí nos acompanhando, deixa um recadinho aí no chat, ó, pro Roberto, tenho certeza que vai ficar muito feliz em receber esse recadinho, ele vai responder vocês, né? Então vocês conhecem aí o Roberto, deixa um recado para ele, uma lembrança que vocês têm, né? Ele falou tanto, né, desse reencontro dos irmãos de caminhada, que, né, sempre encontrava aí nos eventos, agora como coordenador acaba encontrando mais, né? Eu vejo isso como é gostoso também, né? Essa parte de estar à frente é isso, é de estar reencontrando com o irmão. Sim. Então deixa um recadinho aí para o Roberto, que eu tenho certeza que ele vai ver, vai responder vocês. Se você também não conhece, mas você quer deixar uma mensagem para ele, deixa aí sua mensagem. Como é bom, né, a gente receber esse carinho, esse apoio. Às vezes fica tão difícil no dia a dia, a gente quer mandar mensagem para alguém e não consegue. Agora é a sua oportunidade. Deixa seu recadinho aí para o Roberto, tenho certeza que ele vai gostar bastante. E também, se você tem alguma dúvida sobre coordenação, é importante, porque se você tiver alguma dúvida, pode ser que a gente não responda nesse programa RCC BH Informa. Mas nós vamos estar colhendo as perguntas para um próximo programa a gente poder responder, poder te ajudar. Porque eu penso que é muito importante nós não nos perdermos por falta de conhecimento. O conhecimento, existe muita informação, mas aonde que está a informação correta? Então é importante que a gente busque nas fontes corretas. Então, nós estamos aqui buscando mesmo, não só um bate-papo, mas também nos informar e nos formar. E aqui, coloca no chat também, se você tem dúvida, se você não entende direito como funciona a região, qual que é a sua dúvida, coloca também que a gente vai tentar responder todo mundo. Ô Roberto, você começou já contando aí, né, da sua história pra gente, aí você falou da sua esposa, das suas filhas. Conta um pouquinho mais pra gente como que foi receber essa notícia, assim, né, de o coordenador e vocês conversaram, né, você contou que sua filha foi a primeira aí a dar o sim. Hoje, né, vocês deram aquele sim. Hoje, nessa caminhada, como tem sido? Porque a gente sabe que, principalmente como coordenador, tem que se ausentar muito, né? Tem que estar ausente, embora que não tenha tantos encontros assim, né, presenciais. Verdade. Mas você tem que se ausentar. Se você vai para um quarto, né, para um escritório para poder estar respondendo, participando, né, de reuniões, você precisa de estar se ausentando um pouco da sua família para poder estar com eles. E porque, né, a gente tem que ter essa compreensão. Porque você, ainda que como coordenador, não vai deixar de ser esposo, muito menos pai. Então, verdade. Como que você está conciliando aí essas multitarefas aí? Então, Poliana, desde a minha primeira coordenação, sempre foi assim com o aval da família, da esposa, né?
a minha esposa, eu sou casado já há 26 anos, a minha filha mais velha tem 24 anos e a mais nova tem 17 anos, completados agora em dezembro. Então, assim, a mais nova desde o ventre da mãe, que foi batizada no ventre da mãe, que nem João Batista, né? No ventre da mãe foi batizada no Espírito Santo e desde pequeno já vem trazendo. Então, assim, hoje a minha agenda de casa funciona assim. E aí, você tem algum compromisso? Aí eu vou lá na minha agenda, tanto de pregação quanto a agenda de coordenação, e a gente constrói a nossa agenda de casa dentro da minha agenda de compromisso com a igreja e de compromisso de trabalho também. Então, nunca foi difícil para mim, porque a gente caminha junto, né? Às vezes a gente vê coordenadores de grupo de oração que o marido não apoia, não acompanha, tem essa dificuldade. Fica aí uma dica para você, esposa, não desanima. A minha esposa orou 1 ano para a minha conversão. Ela fala assim que só pedia para me tirar do boteco. Não esperava nunca de a gente assumir uma liderança. E nós, desde sempre, caminhamos juntos. Então, nunca foi difícil para mim falar assim, é difícil conciliar as duas coisas. Por quê? Nós estamos sempre todo mundo junto dentro da igreja. O padre ficou assim com a gente esses dias, assim, vocês vão tudo junto na igreja, né, professor padre? A gente preza para ir à missa juntos, a família toda. É lógico que, às vezes, quando tem uma escala de liturgia, não dá para ir nem de manhã, às vezes elas não gostam de acordar cedo, as minhas meninas, então a gente vai de manhã para a missa, eu e minha esposa, servir, muitas vezes, e à noite elas vão à missa. Mas sempre quando pode, a gente está indo juntos, né? Aí tem os encontros da renovação carismática, está todo mundo junto. Tem os congressos, vai todo mundo junto. Às vezes eu vou pregar, minha esposa costumava ir muito comigo. Eu senti um pouco quando ela começou a não poder ir mais. Aí eu é que senti, não ela que sentiu a minha ausência, eu que senti a ausência dela. Então, assim, a ausência da família ou a presença nunca foi dificuldade para mim estar na caminhada, porque a minha esposa sempre apoiou, as minhas filhas sempre apoiaram. Então, sempre tiveram juntos, presentes, né? Congresso arquidiocesano, todo mundo junto. Vai ter encontro de ministérios, todo mundo junto. E as meninas foram crescendo assim, entendendo esse chamado, né? E entendendo hoje o chamado. Hoje a minha filha também é líder de evangelização. Nós temos uma célula católica na minha casa, que funciona lá semanalmente. Então, ela que assumiu a liderança desses jovens e a formação desses jovens dentro da minha casa. Então, assim, nisso as duas filhas, né, caminham juntos nesse processo. A minha filha mais nova já participou do primeiro retiro dela da Gospel, porque ela via sempre as irmãs ir fazendo e queria fazer também os retiros, e foram participando. Então, isso nunca foi um dificultador para a minha caminhada. Pelo contrário, né? A questão de estar presente, sabe que a gente tem que estar saindo sempre. Então, a minha agenda hoje caminha dentro daquilo que eu tenho possibilidade dentro da renovação carismática e dentro do meu trabalho também. Então, e graças a Deus, eu posso agradecer muito a Deus por essa... E isso se torna mais leve ainda a coordenação, entendeu? Acaba que você consegue, né, junto com a família, encontrar esse equilíbrio. Claro. Né, encontrar esse equilíbrio. Porque é fato, alguns momentos você vai precisar de estar um pouco mais ausente, outros Sim. não. Outros você vai ter que repensar se realmente você pode participar, né, de determinado evento, porque a família exige. Então, assim, é um jogo de equilíbrio mesmo. É um equilíbrio, mas quando se faz em família, né, fica mais leve. Sempre. Fica muito mais leve, Sempre. Fica muito mais fácil. E eu vejo, né, você contando aí, tantas pessoas que reclamam, né, que do esposo, da esposa, né, que não está participando. Olha que lindo testemunho. A esposa rezou durante 1 ano, né? Foi. 1 ano, ela fez um pedido, sai do boteco. E olha onde você está hoje. Então, assim, o Senhor, Ele escuta as nossas orações. A gente não pode desanimar. Às vezes a gente pede, né, na primeira vez pede, não deu certo e desiste. Não desanime. Verdade. E aí passou por todo esse processo de conversão e que também chega aonde? Na família. Nas filhas que hoje caminham juntos. Por quê? Como Maria e José, né, ensinou Jesus ir aonde? No templo. Então, quando perdeu, onde ele estava? No templo. É os ensinamentos que vocês dão
a família, as filhas, né? Então, eu vejo muito isso hoje. Tanta gente reclamando. É claro que a gente sabe que depois de um tempo fica-se mais difícil, mas não é impossível. E se esse ensinamento que você dá hoje às suas filhas, né, à sua família, é o exemplo que elas têm. Então, elas provavelmente é muito mais difícil de fazer algo diferente do que aquilo que foi ensinado. E assim, você que nos assiste, muitas vezes, o Roberto, para a glória de Deus, ele tem uma família que caminha junto. Mas nós temos muitas realidades que você não caminha junto, seja o esposo, seja a esposa. Então, a arma mais poderosa que a gente já ouviu é a oração. Então, se você caminha sozinho, não desanime. Ore ao Senhor. Mas não ore sozinho. Peça a comunidade para orar com você, porque quando a igreja ora, milagres acontecem. Então, a primeira coisa é isso. Outra coisa é você também não aceitar nada porque, não, eu sou sozinho, eu não consigo. Coordenar é chamado. E quando eu falava do discernimento do Espírito, é importante você perguntar ao Senhor, Senhor, é meu tempo? É isso que o Senhor quer para mim? E se Ele quiser para você, não veja a coordenação como um fardo, mas veja como uma graça, um chamado de Deus. E se é chamado de Deus, do mesmo jeito que Deus chama para cantar, Deus chama para pregar, Deus chama também para coordenar. Sim. E é chamado. Então, se Ele está te chamando, não tenha medo. Aceite, assuma, mas não aceite e assuma sozinho. Saiba que a chave de uma coordenação de sucesso é a oração. Ore. E também, você que nos assiste, se você não está feliz com o seu coordenador, está achando que a coordenação está difícil, ora. A gente precisa de oração. Orar os coordenadores e os coordenados. Para quê? Para que a graça de Deus aconteça. Porque se Deus chamou aquela pessoa para coordenar, se ela não está, às vezes, executando de acordo com o projeto de Deus, pode ser que ela está precisando de oração. Porque se Deus chamou, todo direcionamento Deus dá àquela pessoa. Então é importante que essa pessoa esteja mesmo munida da graça de Deus. E às vezes, nem sempre ela tem todo esse aparato que, para a glória de Deus, o Roberto tem. Às vezes você caminha numa coordenação sozinho, às vezes você não é casado, às vezes você é sozinho, solteiro, não tem ninguém para te apoiar, para estar junto, então você precisa dessa comunidade que ora. Então a oração é a nossa chave de sucesso. Que Deus abençoe. E eu digo, Raquel, assim, que sempre disse para aqueles que eu coordenei, desde a minha coordenação de forania, quem coordena no espírito, coordena com leveza. Quem coordena na carne, vai ser um fardo. Às vezes tem pessoas, a gente sabe disso, que no nosso meio tem pessoas que almejam cargos dentro da igreja, e não é diferente também dentro da renovação carismática. Mas quando você faz porque ele é chamado, ele se torna leve, ele não vai ser um fardo. Eu falo assim, e o coordenador que coordena um grupo de oração, eu quero falar aqui para você que coordena grupo de oração, se você vê que o seu grupo de oração ele é um fardo para você, é uma cruz, digo para você, é preferível que você se renuncie e dê lugar para quem às vezes quer necessidade, porque isso reflete dentro do seu grupo de oração. Coordenar tem que ser com amor, e é chamado. A gente não pode ver ele como dificuldade. Aqui, eu também tenho dificuldade com os meus servos de grupo de oração. Eu também tenho luta com aqueles que não querem caminhar, não querem ser formados, não querem inserir-se dentro do movimento. São simpatizantes do movimento. Que hoje nós temos quem são Renovação Carismática e temos os simpatizantes da Renovação Carismática. Isso é fato. Então, para você que está coordenando, quando você faz com amor, com alegria, com dedicação, com entrega, e não faz sozinho, como a Raquel diz, nunca faça sozinho. Para isso você tem seu núcleo, você tem aqueles que podem estar junto com você. Ele não vai se tornar peso na sua vida, pelo contrário, ele vai ser frutificante na sua vida. Então, pense bem, se está sendo um fardo pesado, é porque chegou a hora de você estar entregando a sua coordenação. Porque o grupo não é, a coordenação não é sua, ela é de Deus. Então, ele dá, ele tira. Então, a gente também tem que ter essa humildade, né, de reconhecer. Então, todas as vezes que eu coordenei, sempre foi com esse pensamento. É com amor, é por amor. E eu acredito também porque nós somos servos. Deus me chamou a ser serva. E eu sou serva por quê? Porque eu sou obrigada? Não. Eu sou serva porque eu escolhi servir a Jesus, porque eu tive encontro com Ele, me apaixonei por Ele
E eu desejei e desejo entregar a minha vida a serviço dele. É verdade. E do mesmo jeito que ele transformou a minha vida, eu desejo que outras pessoas tenham vidas transformadas. E se eu puder levar Jesus de alguma forma, eis-me aqui, Jesus. Então, quando você se torna servo e você se coloca eis-me aqui, não é o importante, não é o cargo, não é o lugar, mas é a resposta ao chamado que Deus te deu. Então, se você, coordenador, hoje se encontra sentindo como se fosse com um fardo pesado, difícil de carregar, comece mesmo a pensar do primeiro chamado que você teve de Jesus, que foi ser filho amado e querido. E como filho amado e querido de Deus, eu desejo que outras pessoas tenham essa experiência de Deus. E você, à frente de um grupo de oração, quantas pessoas podem ter essa experiência íntima e sincera com Jesus através da sua coordenação? Mas se você está esse servo cansado, machucado, necessitado mesmo, quando nós orávamos na capela, foi a palavra que o Senhor me deu, que a ovelha ferida ele iria curar, a doente ele iria sarar, a que estava como se fosse machucada, ele iria enfaixar. Então, você, coordenador, que se encontra necessitado dessa graça, eu desejo mesmo que no final que a gente possa orar por todos os coordenadores, por todos os coordenados também, para que nós possamos viver essa unidade, amando o Senhor. Porque o primeiro chamado que Deus nos fez, a vida e a essa experiência íntima e sincera. E depois, tudo mais é por acréscimo. Não é o lugar, mas é o serviço. E fica mais fácil também quando nós conseguimos olhar assim, eu não sou coordenador, eu estou coordenador. Isso faz muita diferença para a gente discernir, né? Esse momento de quando coordenar, quando não coordenar, quem eu realmente sou, eu quero servir ao Senhor ou eu quero ter um cargo dentro da servidão do Senhor. Então, quando a gente pensa, eu sou coordenador ou eu estou coordenador? Isso faz muita diferença. A gente pensa que não, mas faz muita diferença. E você estava nos contando aí, Roberto, você sabe que hoje a gente quer saber tudo, né, da sua vida. A gente está investigando e a fia. Mas aí você contou desse equilíbrio que você consegue encontrar, né, entre coordenação e a família e a vida profissional. Como que tem sido a vida profissional pós essa coordenação regional? Bom, como eu estou trabalhando de home office, então não está tendo muita dificuldade, não. Por sinal, eu trabalho aqui no Ipiranga, perto aqui de onde a gente está, aqui da sede, né? Então, assim, o trabalho que eu faço também não me prejudica nos meus trabalhos também de igreja, né? Pelo contrário, favorece até. Hoje eu trabalho com tecnologia, a gente tem um trabalho num órgão público da Prodabel, onde a gente trabalha com ensino à distância, e isso veio muito a calhar, quando veio a pandemia, veio muito ao encontro daquilo que a gente já estava programando. Né? Então, isso também não me dificultou também o meu trabalho, a questão da igreja. Vou dizer assim, como estamos dentro da pandemia, tanto no trabalho quanto na vida espiritual que eu digo de coordenação, ainda não deu para poder perceber, para falar para você assim, não, está pesado, não está dando tempo, não. Mas eu acredito na providência divina. Então, vai conciliar quando tiver tudo funcionando mesmo, aí eu vou poder falar para você assim, olha, Poliana, está sendo fácil não, porque o tempo não está dando, daqui já direto para onde eu tenho que ir, para uma missão, eu sei disso, que vai ser assim. Tenho essa consciência, né? Eu vou ter que buscar esse equilíbrio também e tentar conciliar as duas coisas, né? Que dá para separar, não dá para misturar. Não dá para misturar. Eu deixar de fazer meu serviço para fazer aquilo que é das coisas de Deus, né? Eu não estaria sendo honesto e nem correto, nem com Deus e nem com o meu... estaria sendo corrupto com o meu trabalho, né? Sim. Se eu roubar do tempo, um amigo meu que diz isso nas pregações, se você deixa de fazer alguma coisa no seu trabalho para fazer algumas coisas de igreja, você está errado, porque você está roubando do tempo de onde você trabalha. Isso é corrupção. Então, às vezes, se eu deixo de fazer o meu trabalho para me poder fazer as coisas de Deus, eu não estarei sendo correto. Eu fui autônomo por 15 anos, 18 anos, mais ou menos. Desde o tempo da minha caminhada, de que eu entrei para a igreja, eu fui autônomo. Então, quando eu era autônomo,
eu tinha minha empresa, então eu mesmo eu fazia meu tempo, vamos dizer assim. Então, às vezes, já aconteceu muitas vezes durante o dia eu socorrer uma oração ali, deixar de fazer o meu serviço para socorrer uma alma que estava ali precisando, porque eu tinha essa disponibilidade, mas também eu tinha que ter consciência, senão eu ficava mais nas casas atendendo as pessoas do que trabalhando também. Então, assim, é esse equilíbrio que a gente vai ganhando com o tempo. 18 anos de caminhada, você já começa a buscar esse equilíbrio, né? De saber equilibrar as coisas, de como trabalhar e como ordenar essas coisas. É lógico que hoje, lá em casa, eu e minha esposa e minhas filhas, a gente dedica mais tempo para as coisas de Deus do que mesmo para os compromissos. E o resto da família já entende isso também. Só que a gente chegou nesse equilíbrio também de entender que precisamos tirar um tempo para evangelizar os nossos de casa, né? Às vezes vai ter uma festa de família, vai estar presente, aí os meninos estão ali brincando, você senta junto, conversa, você vai sentar aqui? Vou, por que não pode? Porque não pode, não? Eu brigo com eles, né? Não é porque você é da igreja, né? Tem assim, você é da igreja, então você não pode misturar, pelo contrário, né? Você tem que evangelizar onde, você tem que ser luz aonde não tem luz. Então, eu entendo assim, claro que a missão nos toma muito tempo, e eu tenho essa consciência de que quando eu dei o sim para Deus, eu já sabia. Só para ilustrar um pouco aqui, no dia que o Zé Carlos me ligou, eu, mas a minha esposa, a gente já estava com uns planos, uns projetos nossos de evangelização, projetos pessoais nossos de evangelização, né? Eu estava sem coordenação nenhuma, né? Grupo de oração estava parado. Minha esposa é coordenadora do meu grupo de oração. E a gente tem essa célula que a gente disse, mas a gente tem uns projetos de evangelização aqui com a juventude. E também Deus estava começando a suscitar no coração da gente um trabalho com os casais também. Da mesma forma que a gente trabalha com a juventude, trabalhar com os casais. Aí veio a ligação, falei, não, agora o Senhor não perde tempo, né? Não, que a gente estava começando a ter uns planos, já pausei, entre aspas, né, que dá para conciliar as duas coisas também. Eu não posso deixar de fazer os meus projetos de evangelização, porque hoje eu estou à frente. Você disse uma coisa importante, a gente está coordenador. E eu faço questão mesmo eu não estando em coordenação, eu gosto muito de participar daquilo que é próprio da Renovação Carismática Católica, né? Eu acho que isso também, eu já fui citado como exemplo, não para a minha glória, mas para a glória do Senhor. Sou daqueles poucos coordenadores que largaram a coordenação, deixaram de coordenar alguma coisa, mas que está ali dentro do movimento. Porque eu faço igual a Raquel diz, nós somos os primeiros servos, nós não somos. Coordenação vai passar, né? O status vai passar depois, não. O que fica é o chamado a servir. Então, eu sou servo. Às vezes, hoje eu estou em cima do palco ali, mas se amanhã precisar de estar no banheiro, na limpeza do banheiro, eu vou estar com a maior tranquilidade, porque eu sou servo. E quais são os planos, né, que você tem aí para a região? Desde que você assumiu, você tem alguns planos, planejamento, dentro desse início de caminhada aí, o que vocês já conseguiram, né? Onde vocês já conseguiram ir? Quais os objetivos? Conta um pouquinho para a gente aí. Eu acredito que a maioria dos servos já estão fazendo essa experiência. Logo quando eu assumi a coordenação, nós tivemos uma manhã de oração aqui, e o Senhor colocou no coração do núcleo diocesano, que é formado pelo presidente, que é o José Carlos, junto com os 4 regionais. Então, nós somos vamos dizer assim, que coordena a arquidiocese hoje em nível de renovação carismática. Então, Deus colocou no coração de a gente voltar às origens, que é da renovação carismática, que é da igreja. Qual que é essa origem? O cenáculo. Então, nós criamos, Deus colocou no nosso coração, estamos fazendo cenáculos onde, pela arquidiocese de Belo Horizonte, porém nas suas regiões episcopais. Então, hoje a gente está trabalhando com esse cenáculo, levando para as foranias. Quem que participa do cenáculo? Hoje, quem participa são os servos. É aberto a todo mundo? Sim. Só ficou a cargo assim, de cada região desenvolver o seu trabalho de como seria esse cenáculo. Então, Deus colocou no meu coração, pelo tamanho territorial da minha região, 8 foranias. E cada forania grande, de grupos de oração, número de grupos de oração, vamos dizer assim. Como que eu ia conseguir um lugar, e nós colocamos no coração que a gente faria presencial, não seria online, não, porque nós entendemos que a experiência de Pentecostes
presencial. Eu acredito que já vi muitas conversões, pessoas que estavam assistindo pregações, assistindo a TV, se sentiu tocado e o Espírito Santo ali converteu. Mas como a gente queria, primeiro, resgatar os servos da nossa arquidiocese. Então, o objetivo que eu trouxe e levei para a nossa região foi esse: olha, eu vou fazer por forania e semanal. Então, nós estamos caminhando, o primeiro trabalho que eu estou desenvolvendo é esse, de levar as foranias, os cenáculos nas foranias. Ontem mesmo nós fizemos na forania São Gonçalo, lá no centro de Contagem. E está sendo um formato que a gente entendeu assim, Deus também colocou no meu coração, que não seria um formato engessado. O que é um formato engessado? Olha, vai começar assim, vai ter isso, depois vai ter aquilo, depois vai ter aquilo outro, e depois a gente vai orar, e depois a gente vai terminar. A gente entendeu que nós precisamos, e nós como Renovação Carismática Católica precisamos entender isso, que nós precisamos dar liberdade ao Espírito Santo de agir. Porque é Ele que conduz tudo, é Ele que faz tudo. Então, o cenáculo tomou um formato assim, lá na minha região. Eu falo minha porque a gente está ali coordenando, é a força do hábito, né? A gente faz um louvor, a gente introduz com uma palavra e o restante é oração. Então, dá ali quase 2 horas de grupo de cenáculo. Diferente do formato do grupo de oração, nós entendemos assim. E temos vivido experiências maravilhosas. Esse é um dos trabalhos. E um outro trabalho que nós vamos começar agora, a nível de arquidiocese, que é a formação para núcleos de grupo de oração. Nós juntamos com... O Douglas fez parte desse processo, faz parte desse processo. Construímos uma formação, vamos dizer assim, sem apostilamento, diante daquilo que é partilha, daquilo que a gente escuta dos coordenadores de grupo de oração, da necessidade de dar uma formação para os núcleos de grupo de oração, não para o coordenador. Então, esse processo agora nós vamos começar agora em março, na minha região também, e eu falei assim que eu quero encher a sala. Né? Nós já fizemos o processo aqui, mudamos as salas do MIT para uma quantidade maior de servos participarem, até 250 servos. Eu falei assim, meu sonho é lotar as 2 salas, e eu quero ter 2 salas no mesmo dia. Então, assim, claro que, se eu for fazer a média, somos 178 grupos de oração na região Aparecida. Então, 178, você multiplica no mínimo vezes 3, vai dar aí uma quantidade boa, né? Quase 500 pessoas participando. Assim. Claro que a gente sabe hoje das limitações, eu tenho que ter o pé no chão para não ficar frustrado, não posso gerar expectativa. Eu tenho para mim assim que quando você gera expectativa, você também gera uma frustração, porque se não chega aquilo, você vai ficar frustrado com aquilo que veio. Então, esses são os 2 projetos principais para essa coordenação, que eu tenho 1 ano de coordenação à frente, que é fazer os cenáculos acontecerem nas foranias e levar essa formação para o núcleo de grupo de oração. Pelo menos até fechar o primeiro semestre, a gente quer ter alcançado aí. Serão 6 encontros de formação, e eu acredito que Deus vai falar muito e vai ajudar muito. Eu acredito muito na formação, viu, Raquel? Acredito muito, porque eu só coordenei, cheguei a uma coordenação, já fica aqui uma dica aí para você que é coordenador, de participar do processo formativo. Na minha época era a Paulo Apóstolo. Então, eu participei da Paulo Apóstolo. Eu falo assim, que eu só consegui ter uma bagagem de coordenação porque a Paulo Apóstolo me deu essa base. Então, para você que está coordenando aí, chegando agora, caindo aqui de paraquedas no seu grupo de oração, ou no ministério, ou onde for a coordenação, a formação vai te dar base para tudo. E estamos chegando, né, ao final de mais um programa. Que pena, né? Que pena. Passa rápido, né? Demais. Passa muito rápido. Mas eu quero aproveitar esses minutinhos finais, Roberto, para você mandar um recado, né? Mandar um recado lá para sua turma, para sua região. Fala um pouquinho com eles aí, eu tenho certeza que eles vão ficar muito felizes em receber aí o seu recado, né, sua mensagem, o que você quer falar com eles nessa noite de hoje. Claro. As 8 foranias que compõem a região Aparecida, que é regida pelo manto de Nossa Senhora de Aparecida, né? Nós temos esse privilégio e essa graça de termos a padroeira do Brasil também como nossa intercessora e que nos conduz também. Dizer para vocês assim que a gente está junto, né? Não está junto só
como a gente diz lá no WhatsApp, né? Tamo junto. Não, é estarmos juntos sim, nas dores, nas alegrias, nesse tempo que nós estamos aí vencendo. Eu acredito e eu creio nisso e tenho acompanhado que cada forâneo tem desenvolvido o seu trabalho diante daquilo que está disponível para eles. Quero dizer para vocês que vocês não estão sozinhos, como nunca estiveram sozinhos. Não é o Roberto coordenador, né? A gente não está sozinho porque o Espírito Santo nos conduz. E dizer para você que aquilo que veio como propósito de tema para esse ano da renovação carismática se torna real na sua vida também. É Ele que vai te dar força, é Ele que vai te dar sabedoria, é Ele que vai conduzir o seu caminho aí na sua coordenação na forania. E quero dizer para os servos também, dos 178 grupos de oração que compõem a região, vocês não estão só. Por mais que pareça que às vezes vocês estão se sentindo abandonados, você que não conseguiu ainda retornar ao seu grupo de oração, como o meu grupo de oração também ainda não retornou. É claro que a gente fica ansioso, é claro que vem aquela vontade de evangelizar, né? Eu, por mim, eu já teria voltado ao grupo de oração já quase que lá no início da pandemia mesmo, mas a gente vai entendendo que nós precisamos buscar esse equilíbrio, como eu falei aqui algumas vezes, né? A nossa vontade é de estar levando a todas as pessoas que nesse tempo têm sofrido com depressão, têm sofrido com abandono, têm se sentido abandonado, mas a palavra de Deus diz assim para nós em Isaías, né? Pode uma mãe abandonar o seu filho, mas eu nunca te abandonarei. E pode ter certeza, se você olhar nesse tempo que nós estamos, e estamos vivendo e passando neste 1 ano, pode olhar que não lhe faltou nada. Por mais que possa humanamente ter faltado emprego, ter dificuldades financeiras, mas se você perceber, não lhe faltou nada, porque Deus cuidou e está cuidando de você. Fica aí esse meu carinho e meu abraço para todos vocês. E para finalizarmos, né, irmãos e irmãs, essa noite, vamos todos, né, todos nós, eu, Raquel, Roberto, você aí de casa, vamos fazer, né, um grande clamor, uma grande intercessão pelos nossos coordenadores de região, nossos coordenadores de ministério, coordenadores de grupo de oração, nosso coordenador arquidiocesano, que é nosso presidente José Carlos. Vamos, né, fazer este clamor por todos os nossos coordenadores, ao nosso nacional também, o Vinícius Simões. Então vamos, né? E nessa hora eu quero convidar você que está nos assistindo, nos acompanhando, a colocar o seu coordenador de grupo de oração, a colocar o seu grupo de oração na presença do Senhor agora. A palavra que nos foi dirigida hoje em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, vai dizer que um dos dons que nós recebemos é o dom de governar. E se nós recebemos o dom de governar, nós também recebemos uma autoridade espiritual de governo, uma unção de governo. E eu quero, nesta hora, estender as minhas mãos para você que está assistindo. E na autoridade do meu batismo, naquilo que o Senhor me confiou, eu quero orar por você agora, coordenador de grupo de oração. Você que nos assiste agora, se puder, incline a sua cabeça, feche os teus olhos e receba de Deus agora a graça. O Senhor está cuidando de você nesta hora, porque Ele prometeu que vai enfaixar as feridas, que vai curar os enfermos, que vai sarar você que é considerado nesse momento como um servo do Senhor e está à frente de um grupo de oração, está à frente de um ministério, está à frente de uma arquidiocese. Em especial por todos aqueles da Arquidiocese de Belo Horizonte, eu quero clamar agora ao Senhor. Senhor, estende a tua mão, levanta aqueles que estão no abatimento, aqueles que estão no desânimo, aqueles que estão encontrando dificuldades, Senhor, dentro de suas paróquias, aqueles que têm tido dificuldades com os servos, Senhor, aqueles que têm tido dificuldade consigo mesmo. Eu te peço nesta hora, Senhor, na autoridade do meu batismo, pela unção do Espírito Santo, possa visitar cada coordenador agora, Senhor, e possa estender a tua mão e levantá-los deste abatimento, Senhor, sobre esses ossos que estão como que ressequidos. Sopra o ruá, Senhor, o vento do teu Espírito, o sopro de vida, Senhor, sobre aqueles que estão pensando em deixar o seu ministério, em deixar o grupo de oração, Senhor. A notícia tem nos chegado é essa, que muitos grupos de oração
não voltarão, Senhor. E eu quero proclamar diante desse, Senhor, somente o Senhor pode, não pela vontade humana, mas pela vontade divina, Senhor, manter esses grupos de oração, erguer aqueles que estão abatidos, Senhor. Eu peço agora que o Senhor vai derramando mais uma vez uma gota preciosa do Teu sangue, Senhor, nesses coordenadores, sobre aqueles que estão com os pensamentos ruins agora, aqueles que, Senhor, voltaram para a vida velha, aqueles que desistiram, Senhor, desistiram das almas a quais foram confiadas. Eu te peço mais uma vez, Senhor, que o Senhor possa estender as mãos sobre eles e levantar esses irmãos. Eu clamo a Ti agora, Senhor Jesus, na unção do Espírito Santo, um novo batismo, uma nova unção, uma unção de governo, uma unção de liderança sobre esses irmãos, Senhor, sobre aqueles que têm ovelhas para cuidarem em suas paróquias, em seus grupos de oração, Senhor, sobre aqueles que estão tendo dificuldade, Senhor, de continuar na caminhada, sobre aqueles que têm tido dificuldades em suas paróquias, Senhor, eu te peço agora sobre eles a graça do equilíbrio e a graça da sabedoria, por intercessão da bem-aventurada Nossa Senhora de Pentecostes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada a você, irmão e irmã, que nos acompanhou até agora. Não esqueça de curtir e compartilhar, né, esse vídeo para todos os seus irmãos do grupo de oração, da sua forania. Hoje nós falamos em especial, né, sobre a região Aparecida, mas tudo que aqui foi falado serve, né, para todas as regiões, grupo de oração. Verdade. Para todos nós, né, que somos servos e nos colocamos a serviço do nosso Senhor. Fiquem com Deus, tenham uma boa noite, um excelente final de semana. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer reunidos em nome de Deus, que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Amém. Deixa entrar no rio, mergulhar.